Estamos dando continuidade a alguns pequenos vídeos para introduzir e, em alguns casos, fazer uma recordação ou aprofundamento a respeito de alguns aspectos, conceitos de gestão da qualidade na indústria da construção. Uma definição mais geral, né, que a gente poderia chamar aí de uma abordagem geral para o conceito da qualidade, é que ele é uma consistente conformidade com as expectativas dos consumidores. Aqui a gente já poderia fazer algumas observações. A primeira delas é de que o consumidor não necessariamente é o nosso cliente final. Essa abordagem é mais ampla. Então eu poderia falar de qualidade para um cliente interno dentro da empresa. Se alguém está executando um contrapiso e esse contrapiso tem que ter qualidade, quem vai avaliar a qualidade do contrapiso não é o usuário final, né, que vai estar lá morando na edificação. Provavelmente vai ser aquele pedreiro que depois vai assentar o piso e vai ter que verificar se esse contrapiso está homogêneo, se ele está no nível, se ele tem um mínimo de aderência para que haja o assentamento daquela peça cerâmica e assim por diante. Então, quando eu falo de consumidor, eu não estou falando necessariamente ou exclusivamente do consumidor final. Segundo conceito é que a gente tem que atender uma expectativa, o que supõe que existem uma série de demandas, vamos dizer assim, ou características que supõem o valor para aquele consumidor, já fazendo a observação anterior de que esse consumidor pode ser interno, pode ser o cliente final e assim por diante. Então eu associo qualidade não necessariamente a estar de acordo com um padrão, ainda que isso possa ser importante, mas muito mais a atender uma expectativa ou, se possível, superar uma expectativa. Então quem avalia olha e fala, puxa, vale a pena, por exemplo, eu comprar, vale a pena eu pagar X por esse produto ou serviço que eu estou contratando. Né? Eu tenho minha expectativa atendida ou até mesmo superada se a gente está falando em excelência na qualidade do produto ou serviço. Em terceiro lugar, a qualidade supõe uma consistente conformidade. Quer dizer, eu tenho qualidade dentro de uma empresa, meu sistema de gestão da qualidade, o conjunto de processos que estão concatenados, relacionados de uma maneira sistêmica para proporcionar uma garantia da qualidade, isso só existe, é efetivo se existe consistência. Consistente no sentido de que há uma permanência, há uma estabilidade na qualidade do produto ou serviço. Né? Se uma empresa hoje entrega um produto que atende os clientes, amanhã não entrega, depois de amanhã entrega um que atende parcialmente, a gente não está falando de uma consistente conformidade com as expectativas dos consumidores. Se os padrões de qualidade, se os parâmetros, se os indicadores que eu estabeleço como sendo de qualidade de um produto variam muito, eu não estou falando de consistente conformidade com as expectativas dos consumidores. Então essa é uma primeira abordagem geral. Mas essa noção, abordagem geral, ela pode se desdobrar em outras noções, em outras componentes, e eu faço referência de novo ao que eu comentava no vídeo anterior. É como se eu tivesse aí várias pecinhas de um mosaico que juntas compõem então o conceito de qualidade. Um enfoque importante, aliás, todos são importantes, é o que a gente chama de enfoque transcendental. Esses nomes, gente, não são nomes criados por mim, Paulo, são nomes que são aí mais ou menos clássicos na literatura, e muitos desses conceitos foram sistematizados por um pesquisador, um professor lá nos anos 80, já é antigo, mas viraram conceitos clássicos, que é Garvin. Garvin é um pesquisador que foi, vamos dizer assim, sistematizando esses enfoques ou noções da qualidade. Então, um primeiro enfoque que eu queria destacar, que eu estou chamando aqui de enfoque transcendental, é aquele que se desdobra na ideia de que qualidade é sinônimo de excelência. Eu tenho qualidade quando eu tento entregar o melhor possível nas especificações de um produto ou de um serviço. Aqui a gente tem que fazer, então, duas observações, destacar dois pontos. O primeiro ponto que eu queria destacar é que se a empresa não está imbuída efetivamente, não como um discurso vazio, mas como prática no projeto do produto,
no desenvolvimento do sistema de produção, na própria produção. Se a empresa não está imbuída dessa mentalidade de entregar o melhor, ela efetivamente não tem qualidade. Ou melhor, ela carece de toda a dimensão que o conceito de qualidade tem. Então, qualidade aponta para o melhor. Isso também implica em um outro conceito que é bastante essencial a sistemas de gestão da qualidade, que é o conceito de melhoria contínua. Se eu quero entregar excelência, isso, entre outros aspectos, significa que a empresa aponta para estar melhorando, pode ser de uma maneira gradativa, evolutiva, mais lenta ou mais acelerada, pode ser de uma maneira mais disruptiva, ou seja, não uma evolução gradual, mas um rompimento que permite eu chegar a um novo patamar pela introdução de uma nova tecnologia, de um novo processo, de um novo conceito, etc. O fato é que eu preciso apontar para melhorar o meu produto ou serviço. Se eu faço hoje aquilo que eu fazia há X anos atrás, eu tenho um comprometimento, vamos dizer assim, comprometimento no sentido de deficiência no meu sistema de gestão da qualidade. Ele aponta para estar melhorando a entrega do meu produto ou serviço. E, finalmente, quando a gente fala nesse enfoque transcendental, o conceito de excelência não é um conceito absoluto. Em outras palavras, quando eu estou falando de um produto de excelência, eu não estou falando do melhor possível em termos absolutos. Se eu estivesse falando de um carro de qualidade, eu não estaria falando aí de uma Ferrari que custa 3 milhões de reais. Sei lá, estou imaginando o valor. Se eu estou falando de um edifício habitacional, um apartamento, eu não estou falando de um apartamento de super luxo, que tem aí 1.000 metros quadrados de área construída interna e que custa aí 11 milhões de reais. A gente fala de excelência em termos de classe de produto. Então, quando eu falo aí de uma caneta, uma esferográfica que custa R$2, R$3, eu posso dizer eventualmente que é uma caneta de excelência. Porque ela, para aquela classe de produto, para quem está querendo comprar uma caneta que é quase descartável, que é baratinha, aquele produto atende muito bem. Ele é durável, ele escreve de uma maneira correta, é suave, a tinta não vaza, o preço é mais que adequado. Então eu estou falando de excelência, não preciso estar falando de uma caneta Montblanc, para citar uma marca, que custa aí $1.500, porque é uma joia no fundo, que tem lá madreprélulas incrustadas no corpo da caneta e pena de ouro e assim por diante. Então, essa abordagem, esse enfoque transcendental fala de excelência. Eu tenho que entregar o melhor possível e o melhor possível implica também em melhoria contínua. Existe uma outra abordagem que é importante, que a gente está chamando aqui de abordagem baseada na fabricação, que é, inclusive, o conceito mais original de qualidade, ou pelo menos o conceito mais restrito que a gente tinha na qualidade há 30 ou 40 anos atrás, que é o conceito de conformidade. Antigamente, quando a gente falava de qualidade, a gente falava assim, olha, produto tem qualidade quando ele é conforme as especificações de projeto. Em outras palavras, quando eu fabrico ou construo exatamente aquilo que eu projetei. Quando eu entrego o que foi projetado, quando existe uma conformidade entre o que foi produzido e o que foi projetado, a gente está falando de qualidade e de conformidade, que evidentemente é extremamente importante, porque se eu não tivesse como garantir que eu estou entregando o que eu projeto, nenhum sistema de qualidade faria sentido, mas também, obviamente, a gente percebe que não esgota o conceito de qualidade, porque eu posso projetar muito bem, executar muito bem aquilo que efetivamente não atende à demanda das pessoas, à necessidade das pessoas. Existem outras duas abordagens que são complementares, e aqui, como a gente está fazendo aí um resumo, eu vou tratar de uma maneira conjunta, que é o enfoque baseado no usuário e a abordagem baseada no produto. Então, em primeiro lugar, o produto ou serviço deve ser adequado à preferência do consumidor a partir da determinação de uma série de utilidades ou funcionalidades ou atributos, talvez seja melhor usar essa palavra, atributos que o produto tenha. Então, aquele produto é valorizado porque ele é esteticamente favorável,
porque a relação custo-benefício é muito boa, porque ele é funcional, ele é prático, enfim, porque ele é durável. Então eu tenho um conjunto de características, então vamos dizer assim, são as características de qualidade daquele produto que vão, né, ser objeto de preferência por parte de um consumidor. Como muitos dos produtos, a gente pensa em um edifício, né? Um edifício residencial ou um edifício corporativo, comercial. Quer dizer, cada um tem a sua preferência, a gente poderia falar de uma noção subjetiva média. Quer dizer, na média, as pessoas consideram que tem qualidade quando acontece tal coisa, quando esse atributo tem determinado valor. Isso é parecido, quer dizer, existe uma diferença, mas a abordagem baseada no produto ela complementa o conceito anterior. E aí talvez eu possa falar até de uma maneira mais objetiva, com parâmetros mais objetivos. Qualidade vem a ser, então, um conjunto mensurável de características que são requeridas para satisfazer o consumidor e que podem ser hierarquizadas. Então, quando eu estou falando que eu tenho um carro de qualidade, eu vou estar falando de segurança, eu vou estar falando de consumo de combustível, eu estou falando de aceleração, eu estou falando de estabilidade, estou falando de uma série de atributos de eletrônica embarcada, que tem a sua hierarquia, vamos dizer assim. Então, quando eu falo de qualidade de um edifício, eu vou definir atributos, um conjunto mensurável de características para aquele edifício. Eu vou estar falando, por exemplo, de funcionalidade, eu vou estar falando de durabilidade dos sistemas construtivos, eu vou falar de confiabilidade dos sistemas construtivos da minha edificação, eu vou falar de parâmetros de conforto, que podem ser desdobrados em conforto térmico, acústico, lumínico, etc. Então eu vou ter um conjunto de características mensuráveis e que eu posso dizer que uma é mais importante que a outra e posso estabelecer valores para essas características. Depois eu posso falar numa abordagem que, de certa forma, resume as demais, ainda que ela seja mais genérica, né? A qualidade é uma relação entre preço pago e valor agregado ao cliente. Então, a pessoa tem uma percepção, que também pode ter uma componente subjetiva, de que o produto tem um desempenho esperado a um custo aceitável. Né? Então, eu digo que eu estou pagando X por esse produto e eu digo, puxa vida, vale a pena, vamos dizer assim. Supõe que o consumidor escolheria o produto com base na maximização do valor, na combinação de preço e atributos. Então, por esse preço, os atributos que aquele produto tem valem a pena para mim. No fundo, eu estou entregando valor. Né? É um valor para o cliente. Esse valor é um conjunto de utilidades, como as que eu citei aqui. Funcionalidade, desempenho em termos de conforto, estabilidade, durabilidade, etc. Claro que existem outras noções do que é o valor que a gente pode desenvolver oportunamente em outro momento.